programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está entrando no ar o seu programa Encontro Racional. Quais são os mistérios e enigmas desta natureza que encantam, envolvem e fascinam a todos? Essa sempre foi uma interrogação que, no decorrer da história e através dos tempos, ainda permanece na incógnita, desafiando todos estudos e estudiosos. A inconformidade e a ânsia do saber levam as pesquisas e experiências a se confrontarem com os próprios limites do homem, que nada mais são que os seus sentidos, pensamentos e imaginações que estão sujeitos ao campo ilusório bidimensional de tempo e espaço. E as pesquisas são feitas na natureza e vivem em completa mutação ou transformação contínua. E por esse motivo não se chega a uma conclusão final, sempre buscando respostas para perguntas milenares. Questões últimas que interessam a todo e qualquer ser humano, independente de raça, credo, ideologia ou posição socioeconômica. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Como surgiu o pensamento no mundo? Qual o futuro do homem? São estas e muitas outras questões que, paralelamente, caminham com a vida, que, por sinal, também é um desses mistérios. Muitos estudos foram feitos na tentativa de desvendar os mistérios existentes no universo externo e interno dos seres humanos. Pois bem, é justamente sobre alguns desses estudos é que vamos apresentar durante esta programação. Então, fiquem conosco. Salve, amigos ouvintes da Super Rádio Tupi, salve, amigos ouvintes de todo o Brasil e países vizinhos também. Estamos chegando. É isso aí. Estamos chegando e trazendo conosco essa divulgação do conhecimento de cultura racional. Um conhecimento que transcende o saber humano, por revelar o antes de ser de todas as coisas e de tudo. Fiquem conosco, porque estamos iniciando uma viagem através da base da lógica racional. Uma viagem rumo ao mundo da verdadeira origem da humanidade. O mundo racional, de onde todos vieram e para onde todos agora voltarão, através do desenvolvimento de uma célula que é o órgão superior do corpo humano, a glândula pineal. Então, ocupem os seus lugares e fiquem atentos, porque vamos decolar. Mas antes, anotem aí o telefone dessa tripulação. E se quiserem, liguem para a gente. O telefone é 291-2884 ou também 948-2598. Repetindo, 291-2884 ou 948-2598. Segurem-se aí, porque, sob o patrocínio dos estudantes da cultura racional de São Paulo, está começando agora o seu programa de cultura racional deste domingo. Ouvinte, como dissemos no início do programa, vamos fazer uma jornada através do conhecimento
que tentaram de alguma forma dar uma contribuição para desvendar os mistérios da natureza, como por exemplo, o porquê do Sol, da Lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e dos vegetais. Em seguida, a mensagem do racional, que explicará com base com lógica o porquê a humanidade sempre se sentiu atraída pelos reinos da natureza. Desde os tempos imemoriais, as civilizações de outrora criaram um forte misticismo, ornamentado por uma simbologia extremamente rica e complexa, e que abrange algumas áreas, tais como a área esotérica, astrológica, psicológica, mítica, etc. Em praticamente todas as culturas e mitologias passadas, existem figuras importantes, deuses, deusas, semideuses, heróis e símbolos que estão relacionados aos elementos naturais integrantes desta natureza deformada. Em quase todas as mitologias, tradições e estudos, o Sol ocupa sempre um lugar de destaque em relação aos outros astros. Seu conteúdo simbólico é extremamente rico e muito venerado pelos povos antigos como os hindus, maias, astecas, egípcios e muitos outros. Símbolo material e espiritual por excelência da divindade, sua luz pode ser considerada como a manifestação visível de Deus. Esse astro é emblema maior dos princípios de geração, conservação e sustentação da vida. Em todas as suas formas, do ponto de vista esotérico, o Sol é o emblema do espírito do eu superior. Já no plano da psicologia, astrologia, o Sol simboliza os seus aspectos positivos, qualidades morais como firmeza, autoestima, esperança, consciência desperta a nobreza de sentimentos, a esperança, a consciência e todos os poderes da vontade, lealdade e autoridade. E como não podia deixar de ser, o aspecto da Lua, como o do Sol, é conhecido desde os tempos imemoriais. A deusa da noite foi sempre cultuada como Mãe Universal, o princípio feminino que fertiliza todas as coisas. No plano esotérico, esta identificada com a deusa egípcia Ísis, a grande iniciadora da alma nos mistérios do espírito. A Lua representa os poderes modeladores da luz astral. É considerada como a representação da matéria. Suas forças são de caráter magnético e, portanto, oposta à do Sol, que tem caráter elétrico. Já no campo da psicologia, a Lua simboliza o inconsciente e, portanto, os sentidos físicos, as paixões, emoções animais e instintivas, bem como a imaginação, a sensibilidade e todos os demais aspectos femininos da vida. Nos estudos da astrologia, a influência da Lua é considerada puramente negativa, e certos astrólogos costumam se referir à Lua como a grande médium astrológica do céu, porque seu influxo pode ser extremamente poderoso
que recebe as influências dos corpos celestes e as intensifica, transferindo ao homem. Os estudos sobre a natureza mostram também que as estrelas possuem uma vasta simbologia. A estrela é um símbolo universal do espírito, esotericamente, e a aparição de uma estrela simboliza o aparecimento de uma possibilidade de realização espiritual. A estrela de 5 pontas ou pentágono é símbolo do homem ou microcosmo, revelando a sua analogia e identidade com o universo ou macrocosmo. Suas 5 pontas representam a superior, a cabeça, as laterais, os braços, as inferiores, as 2 pernas. Dentre o Sol, a Lua e as estrelas, a água também possui seus simbolismos. A água já era utilizada pelos egípcios 1380 anos antes do nascimento de Cristo na realização de batismo. Sua difusão é bem anterior ao cristianismo. Os hindus, por exemplo, se submergeram nas águas do rio Ganges, seu rio sagrado, para a purificar. Com o mesmo fim, mergulhavam as suas águas no rio Nilo os aspirantes à iniciação no Antigo Egito. Por outro lado, no Oriente, os tibetanos utilizavam como líquidos purificadores não a água, mas também certos óleos vegetais, como o vinho, o mel, o sangue e a urina de vaca. No catolicismo, a purificação pelo batismo tornou-se um sacramento. Nesta jornada de estudos e simbologias, um dos elementos principais da natureza, a Terra, é considerada por algumas tradições como sagrada ou santa. A Terra, para os índios, é a mãe do homem vermelho. Os hindus e budistas tibetanos consideram que uma montanha da cordilheira do Himalaia, denominada Kailash, é um dos lugares mais sagrados e que ali seja a morada do deus Shiva. O Monte Kailash, para os hindus, é símbolo do céu e da morada dos deuses. Mas os estudos e simbologias não param por aí. Registram que os animais possuem também uma simbologia extremamente rica e diversificada. Em épocas passadas, alguns animais foram símbolos de adoração, enquanto que outros eram oferecidos em sacrifício em certos rituais religiosos místicos. Os simbolismos dos animais geralmente são associados às suas características, como por exemplo o cão é o símbolo universal de fidelidade. Já o cavalo, um animal de simbolismo complexo, tem presença constante em quase todas as mitologias. O cavalo está sempre associado às ideias de força e mobilidade. A coruja é um antigo símbolo popular da morte e da desgraça, esotericamente devido ao seu hábito de voar à noite e enxergar as trevas. A coruja representa a consciência em permanente estado de vigília e sabedoria, que daí advém. Desses 6 reinos da natureza que foram abordados, Sol, Lua, estrelas, água, terra e animais, faltam ainda um para completar toda essa gama de simbologia. Esse 7º reino representa os vegetais, que é muito difundido desde a antiguidade até os dias atuais. Os vegetais
são empregados de forma alimentícia, medicamentosa e místico-religiosa. Faremos agora uma pequena pausa para as informações e em seguida retornaremos com esse assunto do porquê a humanidade, desde os primordiais tempos, busca na natureza uma definição sobre os enigmas e mistérios existentes na vida. E agora, nós terminarmos aqui as informações de hoje, não é? Hoje está meio fora de ordem aqui a nossa a sequência, mas vamos falar, porque é carnaval mesmo, então a gente já faz a coisa diferente. Não é, Júlio? Bom, e a mensagem que vocês acabaram de ouvir, é muito interessante por sinal, mostra que desde os primórdios da vida humana, o homem sempre teve uma ligação muito grande com a natureza. E o porquê disso? É claro que a natureza sempre esteve em evolução. Há 100 anos era uma coisa, há 200 anos atrás, há 500, há 1000 anos, a coisa era muito diferente. E a natureza precisou intuir na cabeça de seus viventes, na cabeça daqueles seres que ela mesma fez, formas de ligação com ela mesma, para que houvesse a lapidação daqueles seres. Em épocas muito remotas, é claro que aqueles seres ainda não tinham condições de ter um conhecimento como este, que é a cultura racional, que nos revela de uma forma definitiva a origem e como se formou toda essa natureza e a posição de cada ser na nossa galáxia. Portanto, a mensagem muito interessante, muito oportuna, quer realmente mostrar isso. O porquê que o ser humano sempre teve essa ligação, dando nomes, criando mitologias, por ainda não ter uma compreensão total do porquê desses seres. Não é, Paulo? Muito bem. Então você que está nos ouvindo, ouvinte aqui do programa de Cultura Racional, todos os domingos teve aí mais um pedacinho aí para você, sempre ilustrando a cultura racional e ajudando você no entendimento, na compreensão da vida, não é? Daquilo que também na própria cultura racional traz a você de entendimento amplo das coisas. Essa aí é a finalidade nossa, é que você se ilustre, e isso aí é o desenvolvimento que é permitido pela leitura do livro Universo Desencanto, porque você sempre encontra em qualquer assunto, em qualquer ponto do conhecimento elétrico e magnético que a gente chama, do pensamento, da imaginação, você sempre encontra um ponto de apoio na cultura racional para esclarecer muita coisa que a gente não tinha ainda a definição completa, não é, Bira? É verdade. Agora com a cultura racional, todos esses conhecimentos que estavam ainda mistificados, ainda não estavam totalmente desvendados, esses mistérios que a própria natureza contém, são desvendados de uma forma simples e clara dentro da cultura racional, porque a cultura racional é uma complementação de tudo que já existiu e que existe. É, Paulo? Exatamente, porque tínhamos aí a energia elétrica e magnética do pensamento e da imaginação que faziam um ciclo vicioso, né? Sempre mantendo aquele mesmo tipo de situação, não resolvendo. Resolvia tudo era com os mistérios, com os finitos e transfinitos. E na obra da cultura racional, por incrível que pareça, você não vai ter mais mistérios, nem finitos, nem transfinitos. Você vai ter são as soluções racionais pelo equilíbrio racional. Bom, muito bem. Júlio, nós temos aqui algumas informações, né, da semana. Pois é, Paulo. Nós recebemos uma carta de uma pessoa que está cumprindo uma pena, está numa casa de detenção. É o Joaquim Pedro de Alcântara. O que diz aí nosso amigo? Então ele está dizendo aqui que gostaria muito de obter o livro Universo em Desencanto. E então está aí, Joaquim. Você acaba de ser contemplado, tá? Aguarde que você receberá
o primeiro volume e depois terá a oportunidade de conhecer os demais. Ele está vamos ver aqui na carta, a região, o local de onde ele está mandando. Aqui realmente não traz muito detalhe, apenas... mas no envelope nós vamos providenciar rapidamente para você. Sim, Paulo, ele está aqui na Avenida General Ataliba Leonel, que é provavelmente a casa de detenção. Tá bom. E temos mais uma também, que é uma pessoa que está nas mesmas condições do Joaquim. Trata-se aqui do Antônio Ferreira Negreiros, que também nos escreve, dizendo aqui que desde o início do ano, Paulo, ele acompanha o programa de cultura racional, né? Está gostando muito do conhecimento que ele está obtendo e que quer também, deseja receber o primeiro volume. Então você também é mais um contemplado de hoje, viu, Antônio Ferreira Negreiros? Tá aí, Antônio. Então, mais um felizardo aqui da noite, recebendo em casa a obra maravilhosa da cultura racional, realmente inédita, transcendental, um tesouro dos tesouros. Só que, Paulo, ele é de Avaré. Vai de Avaré, vai pelo correio. São Paulo. Vai pelo correio então, né, Zé? Isso mesmo. Tá bom. E agora nós vamos à mensagem do Racional Superior de hoje. Esta máquina biológica, denominada de corpo humano, é formada de 7 partículas que se encontram esparramadas no Sol, na Lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e nos vegetais. E por essa razão é que demos, durante este programa, maior importância a 7 seres que dão causa ao corpo humano. As essências ou partículas invisíveis desses 7 reinos da natureza é que constituem a formação dessa máquina biológica. E por isso que demos e dependemos desses reinos da natureza, além da forte influência que esses exercem sobre a humanidade. Durante a trajetória em que se seguiu a humanidade, existiram muitas fases desconhecidas da mesma. Fases estas que não tínhamos sequer o mínimo de entendimento. Como na fase de monstros, por exemplo. A causa de serem monstros, qual foi? A causa de serem monstros eram os micróbios magnéticos, os micróbios da Terra. Então, por serem mais micróbios da Terra, eram monstros. Outra fase, a fase de selvagem. Ninguém é capaz de dizer a causa de serem selvagens, por não existir efeito sem causa. A causa de serem selvagens eram os micróbios naturais do vegetal, da flora, das florestas. Esta, a causa de serem selvagens, o micróbio vegetal. No decorrer dessas fases, chegou a fase de civilizados, onde os entendimentos e a compreensão ficaram mais claras e aperfeiçoadas. E a causa de serem civilizados foi, como sempre, o vírus da água espacial. E da fase de civilizados passamos para a fase de aparelho racional. E o micróbio da água espacial é que desenvolveu a memória e o pensamento para o espaço, que motivou esse grande progresso espiritual e a ação do desenvolvimento do pensamento. Então, esta é a última fase, a fase racional. É a fase de todos com o seu mundo de origem. A origem de todos é racional e o encontro de todos com a sua origem, que é o mundo racional. E você que está atento deve estar perguntando: qual a causa da fase de aparelho racional? A causa de serem aparelhos racionais é a evolução cósmica, natural de serem seres de origem racional. Então, desta forma, tinham que conhecer a origem, e não só conhecerem, como também ficarem ligados à origem através do desenvolvimento do raciocínio ou glândula pineal.
Então, por essa razão, é que todos sempre procuraram uma resposta e começaram a investigar a natureza de todos seres que integram essa interessante busca. Na verdade, é a ânsia de saber de onde viemos e para onde vamos. Por que estamos aqui? De que maneira? Estudos jamais poderiam descortinar os mistérios que envolvem a natureza. Porque a própria natureza não é essa. Assim como nós, no seu verdadeiro natural de ser, que é de energia. E por a natureza não estar no seu natural de ser, é que tudo se transforma incessantemente para voltar à sua forma original, que é de energia pura, limpa e perfeita no seu mundo de origem, o mundo racional, de onde todos nós viemos e para onde todos nós voltaremos. Então a cabeça ligada a essas 7 partes, e sendo dirigidas pela ação e comunicação central do pensamento, comunicando com tudo e com todos, recebendo as transmissões magnéticas e as transmissões elétricas, e executando a voz do pensamento e da imaginação, da intuição, da inspiração, e assim, todos presos a esse estado natural deformado, e alguns julgando ser a vida essa mesma, por não saberem o que foram antes de assim serem. E alguns julgando que essa deformação fosse uma coisa natural, por não haver condições do pensamento e da imaginação saberem ou conhecerem o verdadeiro natural. Então faziam desta vida o que a vida não é, julgando ser aquilo que não são, e na mesma hora se contradizendo, não se conformando com o sofrimento nem com a morte, e assim adormecidos com a vida da matéria e sofrendo as consequências desses sonhos de olhos abertos. Então, tudo era sonho, porque ninguém sabia o porquê estava vivendo. E quem não sabe o porquê está vivendo, está sonhando um sonho que muitas vezes se torna um pesadelo para muitos, que mesmo dormindo, não para de pensar. A cabeça não descansa devido às preocupações do dia a dia. E quem sonha, vive de ilusão, iludindo-se e iludindo os demais. Agora, o sonho acabou. Está aí a verdade das verdades, o real conhecimento racional. Então está aí, não é, ouvintes? Novamente com vocês aí uma brilhante mensagem do Racional Superior. E hoje nós temos várias perguntas aqui para a equipe responder, perguntas interessantes. Recebemos há pouquinho uma pergunta da Laurentina, lá da Vila Zilda. Ela pergunta se feitiço existe e se ele pega nas pessoas, Bira. A pessoa estando num campo, ligado a um campo de energia superior, ela está liberta de todas essas influências do campo eletromagnético. Então a necessidade que existe, porque todo o campo abaixo do Sol é um campo eletromagnético. Então é necessário que a pessoa esteja ligada a um campo de energia superior para que, de qualquer forma, a pessoa não esteja em sintonia com essas ações do magnetismo, assim até chamada de feitiços ou magias. Então existe a necessidade do ser humano estar aparelhado, ligado a uma energia superior à energia do campo eletromagnético, para não estar propenso a qualquer tipo de ação eletromagnética, porque essa oscilação da energia magnética é que causa todos esses males da vida, que é chamado de feitiço, e outros dão outros tipos de nomes, né? Cada um intitula da forma que acha mais conveniente. Exatamente, né? Não é, Júlio? Então, o feitiço, ou a magia, como queiram chamar, ela de fato existe, porque é uma ação promovida por um campo inferior. E como disse aqui o Bira,
para se... Exatamente. Por quê? Porque para você dominar a energia inferior, você tem que ter energia superior, você tem que ter a proteção natural. Então, a energia racional, por ser superior à energia elétrica e magnética, porque a elétrica e a magnética são deformadas, degeneradas e são derivadas da deformação. Lá no início, né, você que nos acompanha sabe todo o histórico, a gênese da cultura racional, como é que a degeneração levou à formação das duas energias, a elétrica e magnética. Sabe que essas duas energias estão agora enfraquecidas, estão na fase derradeira da matéria. E a energia racional, por ser superior, ela tem a capacidade de proteger naturalmente as pessoas. Por quê? Porque você passa a ser um aparelho racional, você passa a estar ligado às linhas gerais da natureza, você passa a vibrar naturalmente com o seu mundo superior, vai equilibrando o seu físico e a aura toda da pessoa invisível. Então, você com a ligação racional está livre aí da energia elétrica e magnética. Agora, quem não está com a energia racional para proteger, não está junto com o livro, está aí sujeito, e é isso que se vê todo dia, né? Porque toda a parte material já é um feitiço, né? Agora, na alteração da energia magnética no próprio corpo, é onde causam os males. Todos esses males causados pela vida da matéria é a alteração do próprio campo magnético da pessoa. Então, a pessoa deve estar dotada de uma energia superior para dominar todas essas más influências, porque a pessoa é um aparelho da própria natureza e ela tem que estar sintonizada na energia superior para eliminar todos os males da vida da matéria. Existe essa necessidade, né, Paulo? Exato. Então tá aí, Laurentina. Se você está preocupada com isso, está aí com problema nessa natureza, então você procure a cultura racional. Procure o livro Universo dos Encantos, se ligue em cima para ter a proteção racional. Júlio, o William de São Miguel Paulista pergunta: onde fica esse tal de mundo racional, do qual nós falamos tanto? Geometricamente se torna um pouco difícil responder, mas o racional superior nos dá uma informação que o mundo racional está acima dessa nossa galáxia, tá? O universo ele é dividido por dimensões ou campos invisíveis de energia, chamados pela cultura racional de astral. Então, para fazermos uma localização correta, torna-se impossível, porque não enxergamos sequer o nosso pensamento, que é uma energia que está em nós, mas podemos dar um referencial. É que está muito acima, como já falamos, da linha do Sol. E só quando desenvolvermos as 4 potências, que é o raciocínio, a vidência racional, a desmaterialização da energia racional, é que vamos saber ou até mesmo ver o nosso mundo de origem. Exato, Júlio. Então, tá aí o William, né? É o William lá de São Miguel Paulista. Tá bom, William? Agora, o mundo racional, apesar de toda essa situação, que a gente quer colocar isso geometricamente, não é? Nós estamos num mundo tridimensional, mas ele está aqui junto conosco. Então isso você vai entender na medida que você for desenvolvendo o raciocínio na obra Universo nos Encantos. E primeiramente, né, Paulo, a preocupação do racional superior com sua obra é mostrar ao ser humano este mundo, que ele primeiro se localize aqui neste mundo, conheça bem, para obter a vidência racional e poder, através dessa evolução, enxergar um mundo racional. Vamos primeiro, exatamente, Júlio. Primeiro vamos conhecer esse mundo que a gente habita, que esse a gente nem conhece ainda. Nem o mundo que a gente habita a gente conhece direito, né? Depois que souber direitinho como é que foi formado, como é que veio, como é que vai, aí você vai ter condição de começar a entender onde é que fica o mundo racional também. E a Ruth de Arthur Alvim quer saber se existe vida após a morte. Então, eu vou dizer aqui para Ruth o seguinte, que após a morte ou a transformação, como nós falamos na cultura racional, que a morte não existe, que existe a transformação. A energia que deu causa à nossa existência permanece no espaço para dar causa a outra máquina de matéria, a outro corpo. E como nós dissemos hoje, né, durante o programa, que são a essência dos 7 seres, que são o Sol, a Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais.
Está, então, esse corpo preso na energia elétrica e magnética, não podendo sair desse ciclo de transformações de nascer e morrer. Situação essa que foi alterada por entrada da fase racional, que tem um marco de 1935, quando foi a ligação, as primeiras palavras do racional superior na Terra. Então mudou o ciclo e agora você está numa situação diferente. Então o ser humano tem que subir ou então ele vai para uma classe inferior, porque essa energia já está completamente deformada e enfraquecida. E temos uma terceira pergunta, Júlio. Toninho de Itaquera pergunta: o que é a natureza? A natureza é um conjunto de consequências invisíveis comandadas por duas forças, a energia elétrica e a energia magnética, que são forças geradoras, mantenedoras e destruidoras. Por isso nascemos e morremos, ou transformamos, e temos a nossa natureza variável como a própria natureza, que ora está frio de matar, ora calor de matar, ora ventando demais, e assim sempre essas variações, climáticas que sempre promoveram aí grandes problemas para a humanidade. E como nós estamos vendo, principalmente nos tempos de hoje, são enchentes, são furacões, terremotos e muitas variações provocadas pela natureza. E ela é uma derivação de um mundo superior. Ela tem seu equilíbrio, tem a sua forma de conduzir todos os seres, todos os feitos dela. E agora ela mesma está propiciando ao ser humano conhecê-la amplamente através da cultura racional, para poder estar ligado a ela, a favor dela, porque a natureza passa por transformações e agora está sendo dirigida pela energia racional. E agora, raciocine comigo. Para mim só existe percorrer os caminhos que tenham coração. Qualquer caminho que tenha coração. Aliviar, e o único desafio que vale é atravessá-lo em toda a sua extensão. E por ali viajo, olhando, arquejante. Assim se expressava Dom Juan em seus ensinamentos. No conhecimento racional, a verdadeira alma é o coração, que é a alma do corpo, a alma da vida, pois que nele estão os bons e os maus sentimentos. É o dono do corpo. É o primeiro a sentir as coisas boas e más, assim disse o mestre. Você, certamente, já ouviu falar em enxergar com o coração? A impressão que ver com o coração é enxergar de forma poética, sem objetivo, sem um ideal firme ou então ser altamente idealista, sonhador, sem ter os pés plantados no chão. Compreender as lições do mestre exige experiência individual para entender o que é ler com o coração, ou interpretar com o coração, ou se referir às outras pessoas com o coração. No coração do ser humano, no ventrículo direito, existe uma luz que, felizmente, ainda não foi detectada pela ciência humana ainda, porque seria muito cedo para o ser humano descobrir que, na verdade, é um terminal de computador, ou, se quiser, o Cristo interno. E esse computador, ou Cristo interno, se acionado pelo indivíduo, lhe permite acionar um computador central denominado a caixa. Esse computador
tem 3 estágios a serem atingidos: o Akasha superior, o Akasha médio e o Akasha inferior. No Akasha inferior, o ser humano simplesmente tem acesso à onisciência, não precisando mais ler em livros aquilo que ele transmite naturalmente, o que vai passando a ele do Akasha via computador que está no coração. Para você ter acesso a esse computador central, saiba que ele só admite um tipo de vibração para você acioná-lo: amor. E a ciência acha que o coração é só uma bomba, porque essa matéria que está dentro do coração é tão sutil que vai demorar ainda muito tempo para que a maquinária existente no nosso planeta consiga detectar essa luz. Quem já acionou esse computador, nem que seja por uma fração de segundos, ou nem que seja acionado por 2 ou 3 vezes na vida, já percebeu a importância desse acionamento. Quem não quer ser um iluminado? Quem não quer ser altamente inteligente para compreender melhor a vida de uma forma global? Todos. Esse é o grande tesouro que existe. É o tesouro de cima. Ver com o coração, passar uma mensagem com o coração, não é ser idealista, sonhador, e não é ser poeta, mas é ter os pés no chão e a mente voltada para o infinito afora e seus grandes mistérios, que podem ser decifrados aqui da Terra mesmo, pelo desenvolvimento do raciocínio. Pois é, ouvintes, vocês ouviram aí uma interessante mensagem. E o nosso disque racional está tocando. Recebemos agora a ligação da Silvia Fumagalli. Ela é residente lá na Rua das Mercês, apartamento 1, em Guarulhos. E ela deseja ganhar o primeiro volume. Então, Silvia, você aguarde o seu volume que você acaba de ser contemplada. E ela também pergunta, Paulo, esse livro resolve o problema de tristeza, angústia e depressão? Resolve sim, Silvia, né? Silvia, você vai saber muito bem que a cultura racional é o maior demolidor de angústias do ser humano, porque ele tira realmente todo esse sentimento de baixo astral, porque vai ligar você numa energia superior, vai fazer você vibrar racionalmente uma energia positiva para o seu completo equilíbrio. E nós vamos, inclusive, voltar a falar sobre essa pergunta na semana que vem, porque hoje, como você está vendo, já está uma musiquinha de fundo, Apoteose Racional, indicando que estamos no fim do programa de hoje. Também ficam para ser respondidas as perguntas do Luiz Cláudio, lá da Vila Santa Catarina, que quer saber o que é a Casa dos Três Poderes e por que é que tem esse nome. E também do Ângelo Alves, lá da Vila Mariana, que tinha paralisia e com o desenvolvimento da leitura ficou curado. E agradece ao Racional Superior. E sua filha Ângela Cristina do Cubatão, que agradece o livro. Bom, do Ângelo é apenas um recado. E fica então a pergunta do Luiz Cláudio, na semana que vem nós estaremos com você, Luiz. Silvia e Luiz Cláudio, aguarde que nós vamos responder com todo carinho. E vamos chegando ao final de mais um programa de hoje. Na locução esteve a postos o Paulo, o Bira e o Júlio. Na técnica, o Maurício com o auxílio do Nenê. E lá no disco